Fala disso mais um pouco. Olá, hoje a gente vai conversar sobre algo que muita gente já passou ou viu de perto, né? Aquela dificuldade imensa de sair de relacionamentos que, assim, claramente fazem mal. Uhum. É uma situação bem mais comum do que parece, viu? E olha, as razões por trás disso são complexas. Vão muito além daquela ideia de carência, sabe? Sim, parece que tem algo mais fundo aí. Mesmo a pessoa sabendo que não tá bom, que tá sofrendo, alguma coisa prende. Exato. E para entender essa dinâmica, a gente precisa olhar para alguns mecanismos psicológicos mesmo. Coisa que opera lá no fundo. Faz todo sentido. E para começar, como é que as nossas primeiras experiências lá da infância entram nessa história toda? Elas são a base de muita coisa. A teoria do apego, que o Bowlby desenvolveu e a Ainsworth depois expandiu, fala justamente disso. Basicamente, a forma como nossos pais ou cuidadores responderam às nossas necessidades lá no comecinho. Se foi de forma segura, presente, ou se foi mais instável, né? Isso. Se foi seguro e constante, ótimo. Mas se o ambiente tinha um amor meio incerto, sabe? Com muita imprevisibilidade ou até negligência, isso cria um modelo interno. Um jeito de entender como os relacionamentos funcionam. Entendi. Então, se a criança cresceu nesse ambiente de incerteza afetiva, ela pode, na vida adulta, meio que se sentir em casa, mesmo que seja um lugar desconfortável, em relações parecidas? Pode acontecer sim, não é consciente, claro. Mas é como se a pessoa buscasse o familiar, aquilo que ela já conhece, mesmo que seja um padrão de instabilidade, de sofrimento. Lembra aquela frase? A gente aceita o amor que acredita merecer? Tem muito a ver com esse modelo inicial. Nossa, faz muito sentido. E quando a relação atual não é só ruim, quando tem aqueles momentos bons, um carinho, uma promessa de mudança, misturado com a dor, como isso prende tanto? Aí a gente entra num ponto crucial, que é o chamado vínculo traumático. Em inglês, trauma bonding. E atenção, isso não é amor saudável, de jeito nenhum. É um ciclo vicioso mesmo. Ciclo vicioso, como assim? Pensa assim, tem um período de tensão, de crítica, de maus tratos ou distanciamento. Aí, de repente, vem uma recompensa. Pode ser um pedido de desculpas, um gesto de carinho, flores, uma promessa de que tudo vai ser diferente. Ah, entendi. É aquele padrão de punição e depois uma recompensa inesperada. Isso deve bagunçar tudo internamente, né? Totalmente. Mexe direto com o sistema de recompensa do cérebro. De um jeito que lembra até dependência química, sabia? O cérebro fica esperando, quase viciado, naquela próxima dose de alívio, de afeto, mesmo que seja passageiro, e venha depois de muita dor. Caramba. Cria uma dependência emocional mesmo, uma montanha russa. Exatamente. Uma montanha russa hormonal, emocional. E o pior é que, nesse processo todo, a autoestima da pessoa vai sendo minada, destruída. Imagino. A pessoa começa a duvidar dela mesma, né? Talvez ache que não merece coisa melhor, ou que não consegue mesmo viver sem o outro por mais que doa. Sem dúvida. E a autoestima baixa acaba reforçando o vínculo. A pessoa pode passar a acreditar que aquilo é o normal para ela ou o máximo que ela consegue. Fica uma confusão mental terrível, porque o abuso se mistura com esses momentos de carinho. Fica difícil enxergar com clareza. Isso explica bastante coisa, inclusive porque alguém pode sair de uma relação assim e, sabe, um tempo depois, tá numa dinâmica muito parecida, só que com outra pessoa. Por que esses padrões se repetem tanto? É uma ótima pergunta. Muitas vezes, essa repetição é uma tentativa, claro, inconsciente, de resolver ou curar feridas antigas. Feridas lá da infância ou de outras relações importantes que não foram bem resolvidas. Como se a pessoa tentasse consertar o passado no presente. Exato. É como se a mente tentasse reencenar aquela situação dolorosa antiga, mas buscando um final diferente dessa vez. Buscando, por exemplo, aquela validação que nunca teve do pai ou da mãe, sabe? Ou tentando provar que consegue sim ser amada por aquele tipo de pessoa que sempre a rejeitou. Entendi. Então é como se existisse um roteiro interno, né? Um script que a gente nem sabe que está seguindo. Funciona num nível bem profundo mesmo. Por isso que o primeiro passo, e talvez o mais importante para quebrar esses ciclos, é a autocompaixão. É entender que não foi burrice ou fraqueza ter ficado na relação.
Foi talvez uma tentativa de suprir necessidades muito básicas, muito profundas, mesmo que de um jeito que não funcionava. Nossa, olhar para isso sem culpa já deve ser um alívio enorme. E depois desse reconhecimento, o que ajuda de verdade a mudar o rumo, a sair desse ciclo? Bom, a terapia é fundamental. Ajuda a pessoa a enxergar esses padrões que são quase invisíveis para ela mesma, a entender as raízes disso, a fortalecer a autoestima que foi tão abalada e a criar estratégias novas, mais saudáveis. Além da terapia, tem outras coisas práticas? Tem sim. Escrever sobre o que está sentindo, por exemplo, colocar no papel ajuda muito a organizar os pensamentos, a entender a confusão interna e conversar. Conversar com pessoas de confiança. A quebrar o isolamento, que muitas vezes essas relações acabam criando, né? Fundamental sair do isolamento, ouvir outras perspectivas, ter apoio de gente que se importa. Isso valida a percepção da pessoa e dá força. O ponto-chave é internalizar uma coisa. Relacionamento saudável, amor de verdade, é sobre cuidado, respeito, bem-estar. Não pode ser fonte constante de angústia, de sofrimento. Fica bem claro que o amor que faz bem não funciona nessa lógica doentia de dor e alívio. De jeito nenhum. Relações que nutrem são aquelas que nos fazem crescer, que somam. E olha, todo mundo merece conexões assim. Conexões que façam bem de verdade. Com certeza. E para quem está ouvindo a gente agora, fique essa reflexão, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou, sobre esses padrões que vêm lá de trás, sobre esses vínculos, que scripts invisíveis podem estar aí, sabe? Influenciando as escolhas, as dinâmicas nos relacionamentos, talvez neste exato momento. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Fala Disso Mais Um Pouco.